Apocalipse, capítulo 16. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Versículo 15. Quando Deus pronunciar o seu último chamado ao arrependimento, quando o último clamor, a última oração ascender aos céus, quando em cada coração humano estiver decidido em que lado está no grande conflito, então cessada será a obra de intercessão, e derramadas serão sobre a terra as 7 últimas pragas. A descrição apocalíptica revela a ira de Deus agindo contra os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, com flagelos que não podem ser comparados a nenhum outro que a humanidade já tenha sofrido. Como nos dias de Noé, Mateus 24, 37 ao 39. Os ímpios não perceberão o fim da graça, até que sejam atingidos pela tempestade da cólera de Deus. Ficará tão evidente que eles se decidiram pelo mal, que o sofrimento das pragas os levará não a clamar ao Senhor por misericórdia, mas a blasfemar contra Deus. São muitas as cogitações acerca da literalidade ou do simbolismo das 7 pragas. O que precisamos levar em consideração, mediante o que já estudamos até então, é que este livro é uma junção do literal com o simbólico, e que, independente de serem literais ou simbólicas, essas pragas evidenciam que verdadeiros e justos são os juízos de Deus, e que a sua ira precisa ser levada em conta, tanto quanto tem sido ovacionado o seu amor. Romantizar o amor de Deus e ignorar a sua ira tornou-se um dos piores enganos dos últimos dias. Que Deus é amor, 1 João 4,8, isto é fato. Mas conta-se nos dedos os corajosos, que pregam que horrível é cair nas mãos do Deus vivo, Hebreus 10:31, ou que Deus é fogo consumidor, Hebreus 12:29. Deus há de fazer justiça aos seus servos de todos os tempos, e de uma vez por todas virá para dissipar o mal. Ele prometeu, e nenhuma de suas promessas jamais falhou, tudo se cumpriu. Josué 21:45. Semelhante ao que aconteceu no Egito, ocorrerá nos dias que antecedem o segundo advento de Cristo. Êxodo 7 ao 12. Se serão flagelos mundiais ou locais, não podemos afirmar de certeza, mas sob a ótica humana, a universalidade das pragas destruiria o planeta em poucos dias. A referência da 5ª e da 6ª praga sobre o trono da besta e sobre o grande rio Eufrates podem ser indícios de que os flagelos não atingirão todo o globo, mas lugares específicos. Com base nisto, analisemos o conteúdo de cada taça. Primeiro flagelo. Assim como a 6ª praga sobre o Egito, a primeira praga de Apocalipse anuncia úlceras malignas e perniciosas. Bem como somente os egípcios foram atingidos pela praga e o povo de Deus não foi atingido, também somente sofrerão a primeira praga os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Segundo flagelo. O mar se tornará em sangue. Não sabemos como isso ocorrerá, mas certamente podemos descartar as cogitações de fenômenos naturais que causam a coloração avermelhada na água, já que o relato bíblico é bem claro quando diz que o mar se tornou em sangue como de morto. Terceiro flagelo. Como foi quando a primeira praga caiu sobre o Egito, assim acontecerá tanto com o mar, como vimos no segundo flagelo, como com os rios e as fontes das águas no derramamento da terceira taça. Nesse tempo, os homens se levantarão contra o derradeiro povo de Deus, pois o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Isaías 33:16. E ao observarem os ímpios que nenhuma praga atinge aos fiéis observadores da lei de Deus, Salmo 91:10, será tempo de grande angústia e perseguição para o fiel remanescente. O clamor dos santos mártires que João ouviu na visão do 5º selo, pedindo por justiça, será transformado em louvor pela justiça divina. Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quarto flagelo. Quando a 4ª taça for derramada sobre o sol, terríveis serão as consequências. Criado no 4º dia da semana da criação,
Esta estrela tem a função de manter a vida na Terra, sendo fonte de calor e de luz. A estrela que por tantos anos foi objeto de adoração dos cultos pagãos será instrumento da ira divina. E ao invés de haver arrependimento, os ímpios blasfemarão contra Deus, exatamente como faz a besta que escolheram seguir. Apocalipse 13:6, Daniel 7:25. O adágio que diz: o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro, se aplicará com precisão neste tempo em que o solo do coração dos ímpios estiver endurecido. Quinto flagelo. Houve trevas tão densas no Egito que os homens não podiam enxergar uns aos outros, e os egípcios tiveram que permanecer no mesmo lugar até que cessasse a praga. Mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Êxodo 10, 22-23. Quando o quinto flagelo for derramado sobre o trono da besta, quando ficar evidenciado que o território da mentira está mergulhado em trevas e todos os que seguiram a besta perceberem a sua impotência diante do caos, sentirão uma dor que palavra alguma pode descrever. Sexto flagelo. O sexto flagelo faz referência ao rio Eufrates. Era este rio que irrigava a antiga Babilônia, e foi secando este rio que Ciro e seu exército conquistou o Império Babilônico. Devemos considerar este flagelo, portanto, de forma simbólica. Quando o mundo inteiro for reunido, ecumenismo, pelos três espíritos imundos semelhantes a rãs, feliz será aquele que Jesus encontrar vigilante e incontaminado das trevas deste mundo. Assim como o Senhor abriu o Mar Vermelho e fez seu povo atravessá-lo em terra seca em direção a Canaã, assim este flagelo anuncia o livramento do remanescente de Deus que marcha rumo a Canaã celestial. O sexto flagelo também anuncia a última grande batalha das tropas de Satanás contra o povo de Deus, o Armagedon. Esta expressão deriva do hebraico Ha-Megido, que significa Monte de Megido. A região de Megido foi palco de diversas batalhas entre Israel e os povos inimigos. Mas o que nos interessa é identificar este Monte de Megido. O monte localizado nesta região, que se encaixa com precisão no contexto da última batalha, é o Monte Carmelo. Só este tema seria estudo para muitas meditações, mas lhe convido a ler o relato de 1 Reis 18, do 17 ao 40, e perceber que, assim como Elias restaurou o altar do Senhor e revelou a todos que só o Senhor é Deus, assim também como Elias profético, Malaquias 4, 5 e 6. Esta obra será plenamente cumprida pelo remanescente dos últimos dias. Sétimo flagelo. Assim como o pecado teve início no santuário celeste no coração de um querubim que se rebelou contra Deus, cumpre do mesmo santuário sair a ordem de destruição definitiva do pecado. E a mesma frase que disse na cruz, Jesus a dirá pela última vez: feito está. João 19:30. Então, uma série de juízos sobrevirão à terra, que será abalada de uma forma como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Não sabemos o dia nem a hora em que o nosso Salvador virá, mas uma coisa é certa: ele vem, ele prometeu e ele não mente. Eis que ele vem como vem o ladrão. Estais vós prontos? Bom dia, Elias dos últimos dias. Rosana Garcia Barros.